Olá, estamos iniciando a segunda teleaula da disciplina Gestão Educacional. Sou a professora Natália Gejão Dias, estou aqui com você então e quero que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, para que a gente continue os nossos estudos sobre a gestão no espaço escolar. Então, nós já tivemos a nossa primeira teleaula, onde nós fizemos uma pequena viagem no tempo, né? Fizemos um pequeno panorama histórico sobre como que a gestão vem acontecendo no nosso país, desde lá da época, né, das primeiras instituições escolares, lá dos jesuítas na colonização, até os dias de hoje, certo? É lógico que a gente pontuou algumas mudanças, algumas permanências, para que a gente pudesse entender como chegamos no modelo de gestão que nós temos hoje nas escolas brasileiras. Nós também observamos, né, buscamos entender como que se dá a organização do sistema educacional brasileiro, então falamos dos níveis, etapas, das modalidades de educação. Então foi uma aula bem introdutória para que a partir desses conhecimentos básicos, né, sobre a organização da educação brasileira, a gente pudesse agora nos aprofundar sobre a gestão e hoje, mais especificamente, sobre a gestão democrática, que é o modelo que se encontra na legislação que deve acontecer nas escolas públicas brasileiras, ok? Bom, então quando a gente fala em educação brasileira, quando a gente fala na escola pública brasileira, a gente já tem aí em mente uma série de desafios que nós encontramos, certo? Muito se fala, né, sobre os problemas da educação pública brasileira. Eu gostaria que você parasse nesse momento, pensasse, elencasse quais são os maiores desafios que você considera para a educação pública no Brasil e qual seria a solução para superar esses desafios, certo? Então, eu imagino que ao pensar sobre isso, você deve já perceber que são muitos os desafios e que possivelmente serão muitas as soluções, certo? Nós temos aí questões envolvendo a evasão escolar, nós temos questões envolvendo falta de recurso público, nós temos questões envolvendo a formação de professores, nós temos a questão da violência, da indisciplina, nós temos aí uma questão da defasagem, né, de conteúdos, de conhecimentos, de competências, principalmente num período pós-pandemia, certo? Então, são várias as questões que dificultam, né, que a gente consiga atingir índices elevados de qualidade quando pensamos na educação pública brasileira. Okay? E se são várias as questões, é lógico que a gente não vai ter uma única solução, certo? Muito se fala na própria questão, né? Hoje em dia tem muito se discutido sobre a militarização das escolas, né? Muito se fala sobre os usos das tecnologias, das metodologias ativas, da valorização do professor. São vários aspectos que realmente precisam ser pensados, mas nós não vamos encontrar uma única solução. Não é somente a valorização da carreira docente que vai resolver o problema da educação brasileira, não é somente colocar tecnologia nas escolas que vai resolver o problema da educação brasileira. Na verdade, é um conjunto, certo? Um conjunto de caminhos a serem percorridos. E como que nós vamos conseguir organizar, né, essa trajetória até atingir os nossos objetivos, as nossas metas de melhoria na qualidade da educação? Através da gestão. Então, por isso é tão importante nós termos um momento para falarmos de gestão aqui no seu curso de formação docente, no seu curso de licenciatura, certo? Porque ou você, em algum momento, pode atuar como gestor, ou então você precisa entender como ocorre a gestão na escola para atuar também como professor, certo? Porque o professor, ele é um parceiro do gestor. Ele precisa estar ali ao lado do gestor, ele precisa contribuir, né, para que os projetos, os planejamentos sejam realizados e ele também precisa saber cobrar, ser crítico, contribuir com sugestões, certo? E isso será possível a partir da compreensão do que é a gestão democrática. Então, hoje na nossa aula, nós vamos falar, contextualizando, né, a nossa aula, nós vamos falar sobre a organização
organização no contexto escolar. Então, quando a gente fala da organização no contexto escolar, a gente está pensando, né, em como que acontece a gestão democrática no contexto escolar, quais são os principais desafios, seus avanços, as oportunidades de melhorias. Vamos também analisar a importância de se ter um plano a seguir. E no caso, né, a gente está pensando aqui nas diretrizes estratégicas. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que ao tocar no quadro, mudou o slide, tá? Então, a gente vai estar pensando nas diretrizes estratégicas, né? Esse seria o plano a seguir, que traz a missão da escola, que traz a visão, certo? Como atender as necessidades, expectativas de todas as partes interessadas no processo educacional, ok? Então, tudo isso vai estar no planejamento. E esse planejamento, nós vamos ver que ele tem que ser feito em conjunto, no coletivo. E também, por último, a gente vai falar da gestão no contexto escolar. E aqui, então, a gente vai pensar, né, como que essa gestão acontece, qual que é a importância da liderança na realização e no cumprimento, né, das diretrizes estratégicas da instituição escolar. Ok? Então, a partir desse percurso, né, esperamos finalizar essa aula com você tendo em mente qual que é, então, o papel do gestor e qual que é também o seu papel, né? Mesmo que se você não estiver lá no ambiente escolar como gestor, você estará atuando como um parceiro, né? Como uma parte interessada da gestão. Então, vamos iniciar as nossas reflexões. A gestão democrática nos documentos. Então, hoje, por lei, nós temos que a gestão dentro das instituições públicas de ensino brasileiras, ela deve acontecer dentro do modelo democrático, ok? Mas nem sempre foi assim, certo? Até a década de 80, nós tínhamos outros modelos que eram seguidos e ainda hoje nós temos muitas características desses antigos modelos que precisam ser superados. Então, a primeira questão que eu quero apresentar a você é quais são essas características de modelos mais tradicionais, né, que já foram debatidos, já viram, né, que há necessidade de se fazer diferente, mas ainda assim algumas questões permanecem nas escolas. Então, vamos ao quadro. Nós estamos falando, né, da escola como uma organização técnico-burocrática, ok? Então, principalmente até a década de 90, né, a escola, a gestão da escola acontecia muito a partir desse modelo técnico-científico, né, que é uma gestão burocrática, onde há uma prescrição detalhada de funções e tarefas, ou seja, uma divisão técnica do trabalho escolar. Cada um tem lá a sua função, certo? E vai executar única e exclusivamente essa função. Também faz parte desse modelo o poder centralizado na figura do diretor. Então, as decisões são tomadas de forma unilateral pela direção da escola, sem diálogo, né? Sem ouvir as partes interessadas. Um sistema rígido de normas, né? Então, aquela questão de uma escola engessada, onde não há espaço, né, para as mudanças, para as adaptações. Também estamos falando de formas de comunicação verticalizadas, dentro de uma ideia de uma hierarquia. Até mesmo na gestão da sala de aula, né? Onde o professor se coloca como sendo o dono do saber, o dono do conhecimento, né? A autoridade em sala de aula e fala com o aluno nesse diálogo, nessa comunicação verticalizada. E isso geralmente vem, né, lá de cima. Então, a direção da escola, ela chega de uma forma mais impositiva, né? Sem abrir espaço ao diálogo, a coordenação pedagógica, e isso reflete também na sala de aula. Voltando ao quadro, também temos neste modelo a ênfase maior nas tarefas do que nas interações
pessoais. Então, aqui, né, fechando com aquela ideia, né, que cada um tem a sua função, cada um tem a sua tarefa, né, e não há essa comunicação para que se possa perceber que o que o coordenador pedagógico faz contribui com o trabalho do professor, o que o secretário faz contribui com o trabalho do diretor, o que o secretário faz contribui com o trabalho do professor também. Então, todos aqueles que atuam no espaço escolar, todas as tarefas ali realizadas, na verdade, elas têm um objetivo em comum, certo? Que é a aprendizagem do aluno. Então, todos os profissionais da educação que atuam no ambiente escolar, eles estão ali cumprindo tarefas e funções que visam a esse objetivo, que é a aprendizagem do aluno. Então, não dá para a gente pensar assim, cada um no seu quadrado, certo? Eles precisam ter esse diálogo, eles precisam estabelecer relações interpessoais. E é isso que a gestão democrática coloca, certo? Então, a partir da década de 80, né, muito se discutia sobre isso, e aí então com as mudanças na legislação, quando a gente fala de década de 80, a gente está falando de um período de grandes mudanças no nosso país, que é o final da ditadura civil-militar, o processo de redemocratização e a Constituição de 1988, né, chamada Constituição Cidadã. E ali na Constituição, então, aparece um artigo que vai falar especificamente sobre a gestão democrática. Então, no quadro, o que a gente vai ter, né, que na forma de lei, a gestão democrática vai aparecer na Constituição de 1988, ela vai aparecer na LDB, nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação de 96, e ela também vai aparecer no Plano Nacional de Educação, que está em vigência, né, que foi, que o período aí é de 2014 a 2024. Okay? Então, o que cada um desses documentos nos fala sobre a gestão democrática? A Constituição de 1988, no artigo 206, coloca que a gestão democrática no ensino público, na forma da lei, então é lei, é um dos princípios que baseia a forma como ele deve ser ministrado, certo? Então, o ensino público deve ser ministrado a partir da gestão democrática. Isso está na Constituição Federal. Temos também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 3, inciso 8, falando o seguinte: a gestão democrática do ensino público deve acontecer na forma dessa lei e da legislação dos sistemas de ensino, tá? Então, mais uma vez, reafirmando, né, que a gestão democrática é o modelo a ser seguido. Já o Plano Nacional de Educação, na meta 19, coloca, né, assegurar condições no prazo de 2 anos. Então, se o Plano Nacional de Educação, ele foi instituído em 2014, no prazo de 2 anos, então seria em 2016, certo? A efetivação da gestão democrática na educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho, a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União, que é do governo federal, certo? Então, lá na meta 19 está dizendo o seguinte, ó, que a gestão, né, a administração da escola tem que ser escolhida, né, a partir de consulta pública, por isso que tem que ter eleição para diretores e que também considere os critérios técnicos de mérito e desempenho, ok? Então, isso está previsto, né? Já era para ter sido consolidado, né, em 2016. Lá no Plano Nacional de Educação, então a gente viu, né, que ele traz a meta e ele traz as estratégias. Então eu vou falar um pouquinho das estratégias, vou elencar aqui algumas estratégias para que essa meta seja cumprida. Então o Plano Nacional coloca o seguinte, ó, seleção de diretores por critério técnico de mérito e desempenho e por escolha da comunidade escolar. Então essa é uma estratégia. A eleição de diretores na escola, a escolha, né, da direção na escola pública deve acontecer por eleição, certo? E aqueles que vão participar, que vão concorrer, precisam atender a critérios técnicos de mérito e de desempenho, certo? Então, precisa ter formação na área, né? Precisa, talvez, fazer parte do quadro próprio de professores, tá? Tem toda uma questão. Cada
sistema, né, seja estadual, municipal, pode organizar, mas tem que seguir essa orientação. O Plano Nacional de Educação fala também na ampliação dos programas de apoio e formação de conselheiros para o acompanhamento e controle social do Fundeb. Então, formação de pessoas para acompanhar como que o dinheiro, os recursos do Fundeb estão sendo investidos, certo? Se está sendo seguido, né, a lei. Também o incentivo aos estados, e aos municípios para criarem fóruns permanentes de educação. E esses fóruns são espaços, então, onde as questões, os problemas, os desafios são levantados, vão se buscando soluções, buscando parcerias, certo? Também o estímulo à constituição dos grêmios estudantis e das associações de pais, mestres e funcionários, que depois a gente vai ver a função de cada um deles. Também o estímulo à formação e ao fortalecimento dos conselhos escolares e também a participação de todos, né? Comunidade escolar, alunos, profissionais que trabalham na escola, professores, gestores, todos devem participar da elaboração do projeto político-pedagógico da escola, né? O projeto político-pedagógico da escola, ele é o esqueleto, não sei se podia ser, eu acho que ele é o cérebro da escola, certo? É ele que organiza tudo, certo? Então, também está previsto lá no Plano Nacional de Educação. E, por fim, o desenvolvimento, aí entra a questão, né, do incentivo do governo, então, desenvolvimento de programa de formação de diretores e gestores, né, que haja, então, dentro da formação continuada, essa possibilidade dos profissionais da educação buscarem se especializar na gestão. Ok? Então, essas são estratégias para se cumprir a meta 19, que já deveria ter sido, né, consolidada, mas a gente ainda encontra casos, mesmo que isolados, onde a gestão democrática não está acontecendo da forma como deveria, ok? Então, vamos ao quadro novamente. Então, quais são as funções da gestão dentro da instituição escolar, certo? Então, ela tem a função do planejamento. Então, tudo que vai acontecer dentro da escola tem que passar pelo planejamento, certo? Levantar, né, quais são as questões que devem ser resolvidas, como que isso vai acontecer. Também a organização, então quem que vai, né, participar da realização desses planejamentos, quais são as atribuições de cada um. O acompanhamento, né, que vai ocorrer por parte da direção, do conselho escolar, por parte da comunidade, certo? Então, a gestão escolar, ela é responsável por praticamente todas as questões relacionadas à infraestrutura e também à gestão dos processos, né, educativos que acontecem na escola. Lembrando que a gestão, ela não é feita somente pela direção, certo? A gestão, ela é feita pela direção da escola, mas também pela equipe pedagógica, né? A coordenação pedagógica, ela é feita pelos professores, ela é feita pelos secretários, certo? Então, são várias, né, as partes interessadas, ok? E a gestão, então, ela vai participar da gestão financeira, da gestão de pessoas, da gestão do trabalho docente, da gestão da aprendizagem, certo? Então, ou seja, de tudo que acontece dentro da escola. Por isso que ela não pode ficar nas mãos de uma única pessoa, certo? Não pode ser centralizado, ok? Então, dessa forma, então, que os documentos apontam, né, a obrigatoriedade da gestão democrática nas escolas públicas brasileiras. Desafios, né, da gestão escolar. Então, são vários desafios, né, que nós encontramos para colocar em prática o que se vê na lei e nas orientações dos documentos oficiais sobre a gestão democrática, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre esses desafios. Então, primeiramente, né, um dos primeiros, é lógico, né? Então, um dos primeiros desafios que nós encontramos é justamente esse ouvir a todos, ok? Então, lá no quadro, né? Ouvir a todos os envolvidos. Então, quem são os envolvidos em tudo que acontece dentro da escola? Pais, professores, alunos, moradores do bairro, o secretário de educação, o diretor, o pessoal dos serviços gerais, o pessoal da alimentação.
todo mundo faz parte dos processos que acontecem dentro da escola, ok? Então, todos devem ser ouvidos. E, assim, mobilizar pessoas para o compromisso coletivo que transforme a realidade. Então, olha só, compromisso coletivo, certo? Essa é uma das maiores dificuldades. Então, o que a gente percebe? Existem baixos índices de participação nessas tomadas de decisões que acontecem. E nem sempre é porque a direção da escola não dá esse espaço. Então, a gente percebe que vamos convocar os pais para uma reunião onde será discutido o regimento escolar. Poucos pais aparecem, né? Vamos envolver a comunidade, os moradores do bairro, para um projeto que vai ser desenvolvido dentro da escola. Poucas são as lideranças do bairro que aceitam, né, participar. Mais simples, vamos chamar os pais dos alunos de determinada sala que está tendo problema de aprendizagem e tal. Poucos são aqueles que conseguem dar esse acompanhamento, certo? E é lógico que a gente tem que levar em consideração as várias situações que acontecem na vida das pessoas, mas nós estamos lidando com alunos, e esses alunos, eles têm direitos, e o direito deles é de uma educação de qualidade. E essa educação de qualidade, ela só vai ser conseguida se houver o acompanhamento da família. A família é responsável por aquela criança, por aquele adolescente, certo? Por mais que o pai trabalhe, a mãe trabalhe, os horários não batam, mas o responsável por atender às necessidades daquele aluno é a família, certo? Quando a gente olha lá na LDB, diz o seguinte, que a educação é um direito de todos, né? E que é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado garantir, certo? Então, é nessa ordem. O primeiro é a família, ok? Então, um dos maiores desafios é justamente esse, envolver a família na participação das decisões que acontecem dentro da escola. Então, como superar, né, esses desafios? Vamos ao quadro. Todos os segmentos da comunidade podem compreender melhor o funcionamento da escola. Então, às vezes, se a comunidade não entende como que a escola funciona, certo? Ela não vai perceber a importância da sua participação. Conhecer com mais profundidade todos os que nela estudam e trabalham, intensificar seu envolvimento com ela e, assim, acompanhar melhor a educação ali oferecida. Então, como eu disse, né, existem várias realidades, a gente tem aí grandes instituições escolares, pequenas instituições escolares, algumas que ficam em regiões centrais da cidade, que atendem alunos de várias localidades, algumas que ficam mais em bairros, que atendem ali a própria comunidade. Então, tudo isso a gestão tem que levar em consideração, certo? Por exemplo, eu sou professora da educação básica, leciono numa escola do estado, que é uma escola de bairro, né, de um bairro periférico da cidade, onde a gestão é uma gestão local, certo? Então, a pessoa que está ali, né, como diretora nesse momento, é uma pessoa que cresceu naquela comunidade, né, que conhece todo mundo ali, e ela conseguiu trazer a comunidade para a escola, certo? Então, quando a gente, né, começou ali, né, essa gestão começou ali, havia muita dificuldade, né? Muita dificuldade de conseguir falar com os pais, de conseguir marcar reuniões, né? Deles cumprirem com a responsabilidade de comprar o uniforme dos alunos terem materiais e tudo mais. Hoje não, hoje já é algo mais próximo, mas muito disso foi conseguido, né? Porque além dela ser uma pessoa ali do lugar, né, que conhece todo mundo, ela está aberta ao diálogo, né? Ao mesmo tempo que ela sabe colocar os limites, né? No sentido de, olha, vamos ouvir, né, quais são os interesses, quais são as sugestões, mas nós temos algumas regras a cumprir, mas nós temos a legislação, mas nós temos os recursos que são limitados, né? O que a gente pode fazer diante do quadro que nós temos? Okay? E com isso a gente está conseguindo cada vez mais, né? Eu falo, gente, porque daí cria-se um ambiente,
né? Então, mesmo os professores que chegam, né, que lá tem uma mudança, são poucos os professores que são efetivos na escola, mesmo aqueles que vão, ficam um ano, já começam a perceber esse envolvimento. E isso, lógico, que vai impactar na aprendizagem dos alunos, certo? Então, a gente conseguiu melhorias na aprendizagem dos alunos justamente por essa aproximação com a comunidade, ok? Então, esse é um exemplo, né, que eu estou colocando aqui sobre um desafio que foi superado, ok? Bom, existe todo um sistema, né, que organiza o que acontece dentro das escolas. É um sistema, o chamado sistema educacional, no caso aqui a gente está falando do sistema educacional do município, certo? Então, tudo que acontece ali dentre os processos, né, que acontecem dentro da escola passam por esse sistema, ok? Então, quando a gente fala em sistema, nós estamos falando de um conjunto de elementos, de pessoas, de processos que são interdependentes, né? Então, ó, a gente tem a Secretaria de Educação, nós temos a escola, nós temos a classe, né? Conjunto de alunos, nós temos o próprio aluno individualmente. Então, eles são interdependentes, mas eles estão interligados e atuam como um todo, certo? Com um objetivo em comum. E qual que é o objetivo em comum? Então, todas essas aqui, ó. Então, ó, a Secretaria de Educação, a escola, a classe, o aluno, todos eles visam atender um objetivo em comum, que é a aprendizagem. A gente nunca pode tirar isso de mente, certo? Que tudo que acontece na escola, né, passa pelo objetivo de garantir a aprendizagem dos nossos alunos, ok? E quais são os elementos que compõem um sistema, né, os sistemas, certo? Então, geralmente são pessoas e instituições, ok? E esse objetivo vai ser alcançado quando nós temos um foco, só um minutinho, quando nós temos, então, o foco, certo? E esse foco, ele é representado pela liderança. Então, é a liderança que está o tempo todo ali para lembrar, né? Qual que é o nosso foco? No caso, o nosso foco é a aprendizagem, ok? E após ouvir as pessoas, ou seja, ouvir as necessidades, um plano será traçado, ok? E aí, um conjunto de pessoas vão executar processos para garantir os resultados, certo? E esses resultados vão atender aqui ao nosso foco, que é a aprendizagem. Então, vocês podem perceber que está tudo relacionado, ok? Então, com esse alinhamento entre os sistemas, com essa integração, né? Então, qual que é o foco, quais são as necessidades, que plano que a gente vai traçar, como que a gente vai cumprir esses planos, atingindo os resultados, né? Quando há essa integração, a gente faz com que o aluno, ou seja, a aprendizagem, esteja no topo da pirâmide de tudo que acontece dentro da escola, ok? Então, esse é um organograma que pode servir para uma empresa, por exemplo, mas aqui a gente consegue puxar para essa discussão da gestão dentro do espaço escolar, certo? Então, a gente percebe a importância, né, de se ter esse planejamento. Vamos ao quadro. Então, a democracia dentro da escola exige que o gestor tenha consciência de que ele é um articulador de ideias, de modo que o grupo de trabalho tenha liberdade para dar opiniões sobre as decisões. Então, fechando aqui a ideia, né, dessa questão de como a gestão democrática deve acontecer na escola, né? O gestor, então, ele é um articulador. Ele não é aquele que toma as decisões, ele articula as várias ideias, certo? Ele dá espaço, né, para as opiniões serem expressas, ele pondera, certo? Ele faz a mediação até conseguir chegar aí na melhor decisão para atingir o foco. E o foco é a aprendizagem dos nossos alunos. Gestão da instituição escolar. Então,
falando, né, dessa questão de como que a gestão acontece dentro da escola, a gente viu, né, que deve acontecer a partir do modelo democrático, mas a gente vai aprofundar aqui como que esses processos, na prática, eles acontecem, ok? Então, no quadro, a gestão, ela... para se fazer, né, a gestão de uma instituição, é necessário seguir um plano, certo? E não é qualquer plano, não é qualquer planejamento. É um plano que precisa ser bem escrito, né, a partir das escutas e focado na razão de ser da escola. Então, que contemple as razões de ser da escola. E, mais uma vez, qual é a razão de ser da escola? É a aprendizagem. De quem? Do aluno, certo? Então, é a aprendizagem do aluno, ok? Então, tudo que acontece na escola, a escola existe por isso, né? A razão de ser da escola é essa, a aprendizagem do aluno. Então, qual que vai ser o plano, qual que vai ser o planejamento realizado para que isso aconteça, ok? Então, dentro da escola, a gente tem alguns documentos que representam esse planejamento. Dentre eles, nós temos no quadro o projeto político-pedagógico, que oferece legitimação de diretrizes e linhas de ação. Define a intencionalidade do trabalho individual e coletivo. Então, o PPP, né, como ele é conhecido, o Projeto Político Pedagógico, ele garante a autonomia da escola, né? Ele garante a clareza nas orientações de suas práticas educacionais, ele coloca quais são os objetivos que são traçados, ele pode incluir a proposta curricular. Geralmente, né, no PPP, contém a missão da escola, quem que é o público que essa escola atende, dados sobre a aprendizagem, a relação que a escola estabelece com as famílias, quais os recursos que ela recebe, quais são as diretrizes pedagógicas, os planos de ação para atender as necessidades daquela comunidade. Okay? Então, como o PPP, eu diria assim, que ele é o principal documento, né, de planejamento da escola. Nós temos também o regimento escolar, que representa um pacto educativo que se firma entre escola e família, devendo ser de conhecimento de toda a comunidade escolar. Então, ele é um documento que estrutura, que define, que regula, que normatiza as ações que acontecem dentro da escola, né? A sua construção tem que ser coletiva, então ele firma essa relação escola e família desde a sua elaboração, ok? Tem que estar de acordo com o projeto político-pedagógico, então não pode ter aqui instruções no regimento escolar que invalidem alguma proposta do PPP, ok? Então, tudo que acontece na prática na escola tem que ser regulamentado pelo regimento escolar. Okay? E, por fim, nós temos o chamado plano de trabalho docente, que possibilita maior consistência à ação do professor em sala de aula. O plano de trabalho docente, ele é o mediador da ação do professor, certo? É nele que está previsto quais são as intervenções didáticas, pedagógicas que esse professor vai realizar, como que ele vai atingir, né, o melhor nível de aprendizagem dos alunos, como que ele vai alavancar o processo de ensino e aprendizagem. Então, esses são documentos que representam os planejamentos, certo? Então, a gestão, ela acontece através de planos que devem ser seguidos, ok? Esses planos têm que atender à razão de ser da escola, que é a aprendizagem do aluno. Então, aqui nós temos 3 exemplos de documentos que estão ali sendo pensados para atender a esse foco, que é a aprendizagem dos alunos, ok? Bom, então o planejamento dentro da escola, vamos ao quadro, ele tem que focar na função social da escola, ele precisa valorizar a opinião de todos os envolvidos na instituição, né, na avaliação da instituição, e também provocar novos desafios por meio de plano de ação, envolvendo o contexto operacional, tático e estratégico. Então, todo o início de semestre, por exemplo, ou pode ser, né, a cada mês, a cada trimestre, cada bimestre, geralmente a escola, né, ela
para pensar no seu plano de ação. Então, início de semestre, qual que vai ser o nosso plano de ação para diminuir a evasão escolar, por exemplo, né? E isso tudo vai sendo incorporado ao projeto político-pedagógico da escola. Okay? Então, qual a função, né, do planejamento na escola? São 3 as funções. A primeira é de diagnóstico, identificar os pontos de atenção, certo? Definir os objetivos que a escola precisa atender e traçar esse plano de ação, né? Como a gente vai realizar esse planejamento, certo? Bom, os planos dentro da instituição escolar, ele pode ter 3 tipos de natureza, 3 naturezas, né? E aqui a gente traz bem da área da administração, tá? Que é a operacional, a tático e estratégico. Então, o operacional, ele é o plano de curto prazo focado em uma tarefa. O tático, ele é o plano de médio prazo focado em um setor ou classe. E o estratégico é de longo prazo, com foco em todo o sistema, ok? Todos eles vão aparecer na instituição escolar, né? Então, por exemplo, o estratégico, o PPP é um planejamento estratégico, certo? Quando a gente pensa, por exemplo, no plano de trabalho docente, ele pode ser pensado como um plano operacional, ok? Então, envolve o comprometimento e definição clara das responsabilidades da equipe de liderança. Perceba que está falando em equipe. Então, não é um único líder, né? É o diretor, é a equipe pedagógica, é a equipe técnico-administrativa, é a equipe operacional, que são os professores, né? E os demais servidores. Okay? Então, tá aí a importância, né, de ouvir a todos, tá aí a importância de ter momentos, ter espaço para o diálogo, para o planejamento, certo? E assim, então, a liderança, ela vai ouvir a todos, ela vai harmonizar, né, as ideias, ela vai tentar mediar, muitas vezes, os embates, né, as ideias divergentes, e ela vai também ponderar, né, olha, isso é válido, isso não é, isso se adequa, isso não, ok? Então, esse é o papel da liderança dentro da gestão democrática. Bom, quais são as instâncias colegiadas que participam, né, dessas tomadas de decisões dentro da escola na perspectiva da gestão democrática? Então, nós temos o Conselho Escolar, a Associação de Pais, Mestres e Funcionários e o Grêmio Estudantil. Então, o Conselho Escolar, ele é formado, né, por pais, por representantes dos alunos, por professores, por funcionários, por membros da comunidade e pelos diretores da escola. O Conselho Escolar, ele é, vamos dizer assim, o órgão máximo, né, da gestão na escola, tá? Ele vai estabelecer regras, né, de como essas pessoas serão eleitas para participar do conselho escolar. Ele vai zelar pela manutenção da escola, vai monitorar as ações dos dirigentes, sempre pensando na qualidade do ensino, certo? Ele vai também fiscalizar a aplicação dos recursos, ele vai discutir o PPP da escola. Então, tudo que acontece na escola passa pela ação deliberativa, consultiva e mobilizadora do Conselho Escolar, ok? A PMF, então, é um órgão que representa os pais, mestres e funcionários, ok? Ela tem um trabalho colaborativo com a gestão, então o objetivo principal da PMF é essa integração entre família, escola e comunidade. O Grêmio Estudantil, ele é o órgão de representação dos alunos, certo? Então, o Grêmio ele é formado por alunos, tem que ter um processo de eleição, também tem vários cargos, né, dentro do Grêmio, e eles estão ali para representar os interesses dos alunos. Mas não são apenas essas as instâncias colegiadas. Nós temos também a própria comunidade, né, e a rede de apoio. A rede de apoio, ela é intersetorial, então são vários órgãos que estão ali no apoio à escola, certo? Para conseguir manter o aluno na escola, né, para atender esse aluno nas suas várias necessidades. Então, por exemplo, o Conselho Tutelar faz parte da rede de apoio, o Ministério Público, o CRAS, ok?
temos também o conselho de classe. E o conselho de classe, ele é formado pela equipe pedagógica, pela coordenação, né, pedagógica, pelos professores e pela direção da escola. Ele vai tratar dos assuntos didáticos pedagógicos, certo? Sempre de acordo com o PPP, com o Projeto Político Pedagógico e com o Regimento Escolar, certo? Então, é um momento em que professores, coordenadores, né, e direção, eles vão se reunir para discutir, avaliar o que está acontecendo em termos de processos de ensino e aprendizagem. Okay? Então, muitas vezes o conselho de classe acaba até perdendo ali o rumo, né? Discutindo outras questões, mas é sempre questões didático-pedagógicas, certo? Então, é a aprendizagem, o que fazer para garantir a aprendizagem do aluno, identificando aqueles casos que isso não está acontecendo, né? Sem cair em discussões só voltadas à indisciplina, por exemplo. A gente tem que sempre ter uma reflexão muito mais ampla, né? Então, fulano não aprende porque não para quieto. Mas por que ele não para quieto? Será que não tem uma causa? Será que a gente não consegue mudar isso? Será que a gente não consegue criar uma outra estratégia? O que a gente vai fazer? Porque a gente tem que garantir a aprendizagem daquele aluno, certo? Então, fechando aqui essa questão das instâncias colegiadas, juntos, elas promovem, então, o suporte para o atendimento a pais e aos alunos, ok? Então, aqui são essas instâncias que garantem que a gestão democrática aconteça no ambiente escolar. Transferência de alunos para a nova escola. A gente vai para uma situação problema agora, então uma situação que pode acontecer, né, que acontece muito, na verdade, na escola, e a gente vai ver como ajudar, né, esses personagens a resolver essa situação. Então, é início de ano, a gente vai falar no quadro agora, início de ano, você é diretor de uma escola de educação infantil que tem 4 turmas de crianças que, ao final do ano, serão transferidas para 2 escolas municipais do mesmo bairro para iniciarem o ensino fundamental, certo? Isso acontece muito. Então, geralmente, as escolas, né, elas atendem ali a educação infantil, as CMEIs, né, atendem a educação infantil, e as escolas atendem os anos iniciais do fundamental. Então, quando essa criança precisa mudar de instituição, aquilo pode ser algo muito complicado na vida dela, certo? É preciso garantir que essa transição ocorra da maneira mais tranquila possível para essa criança, ok? Então, a nossa meta, né? Vamos lá para o quadro. A meta é que os alunos façam a transição tranquila e que o trabalho realizado por vocês na escola seja referência para as outras escolas, ok? Então, o que fazer? Então, primeira questão importante a ser colocada: conversar com a coordenadora da escola de destino para saber como desejam receber os alunos. Então, olha só, a gestão da escola, ela precisa procurar a gestão da outra escola para conversar. Então, para perguntar, falar, olha, como que é, né? Como que vocês organizam o espaço da escola? Como que vocês organizam as turmas? Como que vocês organizam as aulas, né? O que vai mudar para os nossos alunos, para que a gente possa começar um trabalho, né? Preparando eles para essa mudança. O que vocês acham que a gente já pode fazer para garantir que eles não vão, né, assustar, não vão ter um choque quando chegarem aqui nessa outra instituição? Também vamos pensar numa visita com os alunos à escola, certo? Então, vamos marcar uma data, né, de integração, onde a gente vai levar os alunos para conhecer a nova escola. Inclusive, os próprios alunos da nova escola podem acolher os que estão chegando, mostrando a escola, contando sobre as coisas que ali acontecem. Vamos fazer disso um momento divertido, né? Um momento de alegria, que eles se sintam bem, certo? Isso já vai criando ali memórias para que quando eles de fato comecem a estudar nessa outra instituição, eles já se sintam mais ambientalizados, ok? Também podemos organizar uma roda de pais para que retirem suas dúvidas sobre a transição da educação infantil
para o ensino fundamental. Lembrando que a própria BNCC traz essa questão. A BNCC ela traz uma orientação bem direta para essas transições, né? Da educação infantil para o ensino fundamental e do ensino fundamental para o ensino médio. Então, é preciso ter um olhar mais cuidadoso com essas etapas. E, por fim, monitorar todas as ações realizadas para a transição dos alunos. Então, a gestão tem que estar ali para isso, né? Para identificando o que está dando certo, o que não está, qual aluno que está tendo mais dificuldade, né? Sempre pensando, gente, que o foco é o aluno, certo? Quando o aluno não se sente bem no lugar, né, no ambiente escolar, isso vai impactar a aprendizagem. Então, a gente precisa pensar também nessa questão da adaptação, certo? E isso faz parte também das atribuições da gestão escolar. Nós temos agora um momento de interação, onde eu peço para que você analise uma charge junto comigo, certo? Então, lembrando, a charge, ela é um desenho que faz uma crítica, ok? Então, sempre que a gente observa uma charge, a gente tem que identificar qual que é a crítica que o autor está fazendo, certo? Pensando nessa charge, no contexto que nós estamos estudando, qual será que é a crítica que ali aparece? Então, observe a charge. Nós temos aqui, né, uma pessoa, um senhor que parece um professor, né? E ali um menino sentado numa carteira dentro de uma caixa. E o professor fala assim: é o que eu sempre digo, pense fora da caixa. Mas aí, no segundo quadro, nós temos, né, uma caixa maior, ok? Então, a questão que eu coloco aqui para você, ao analisar essa charge, é qual que é a crítica que está sendo feita aqui, certo? E como que a gestão democrática pode ajudar a superar a situação que está sendo aqui criticada, ok? Então, que crítica que está sendo feita com essa imagem e como que a gestão democrática contribui para que essa situação que está sendo criticada não aconteça, ok? Vou dar alguns minutinhos, então, para que você possa contribuir com a nossa aula e, na sequência, eu volto para comentar.
Bom, então a gente tem aqui alguns alunos, né, colocando o seguinte, que o próprio professor, ele está na mesma situação do aluno, certo? Então, assim, a gente tem que pensar fora da caixa. Quando você usa essa expressão pensar fora da caixa, você está falando assim, olha, não vamos seguir, né, os padrões, vamos buscar inovações, vamos tentar algo diferente que possa ser melhor, certo? Mas o aluno, será que eles têm esse espaço para pensar fora da caixa? E aí, quando a câmera amplia, vamos dizer assim, né, a gente percebe que o próprio professor não tem. E aí que entra a questão da gestão democrática. Então, como alguns colocaram aqui, né, quando a gestão acontece de forma democrática, o professor e o aluno, ele tem voz, certo? Ele pode dar opinião, ele pode sugerir as mudanças. Então, ele se liberta da caixa, certo? Então, é nesse sentido mesmo que a gente está utilizando, né, essa charge para analisar a crítica que ela está fazendo, né? E como que a gente pode relacionar isso com a gestão democrática, ok? A gestão democrática possibilita uma maior liberdade, né? Ela possibilita a participação efetiva e ela possibilita que esses muros, né? Que essas barreiras sejam rompidas, ok? E sempre com um foco no objetivo que é a melhoria da aprendizagem dos nossos alunos. Diretrizes estratégicas para a escola, ok? Então, as diretrizes estratégicas da escola devem ser o primeiro planejamento que a liderança deve realizar, certo? Então, a gente vai entender o que são essas diretrizes estratégicas. Quando a gente pensa, né, no planejamento que vai acontecer dentro da escola, a gente pode pensar num planejamento estratégico e num planejamento operacional. Vamos ver qual que é a diferença entre eles no quadro. Então, o planejamento estratégico, ele é mais geral, próprio da organização como um todo, envolvendo todos os seus recursos, que é o PPP, né? O Projeto Político Pedagógico é o planejamento estratégico, certo? Ele envolve tudo que acontece dentro da escola. E ele sinaliza fortemente as prioridades operacionais. Ou seja, é ali que a gente vai entender o que precisa ser feito, certo? E o planejamento operacional, ele envolve os esforços organizados para se desdobrar o plano estratégico. Ok? Então, primeiro você pensa o todo, o que a gente precisa fazer, e depois a gente vai para a ação, certo? O que cada um dentro da escola consegue contribuir. E é muito importante que todos na instituição conheçam o projeto político-pedagógico, conheçam quais são as suas atribuições dentro daquele planejamento, né? Como que você pode contribuir para que aqueles objetivos sejam alcançados, ok? Bom, e quais são as diretrizes que devem estar dentro do planejamento estratégico? Então, a gente entende, né, que as diretrizes, elas vão determinar o foco com o qual os educadores, os funcionários, né, todos que estão ali envolvidos vão conduzir o seu trabalho, ok? Então, a gente começa com a missão da instituição escolar, ou seja, a razão de ser da escola, né? O que a gente faz, para quem, como, tem que estar lá na missão, ok? Depois nós vamos para a visão da instituição, né? Para onde que a gente está indo, o que a gente pretende ser, qual que é a nossa imagem de futuro ideal, certo? Então, já coloca aí uma perspectiva de futuro. E aí, nós partimos para as metas. Então, quais os esforços que precisam ser feitos para cumprir essa missão, ok? E atingir a nossa visão de futuro. Vamos para as medidas, que são os instrumentos usados para determinar os avanços das metas. Então, a gente precisa o tempo todo estar avaliando, né, se o que a gente está fazendo está surtindo o efeito esperado. As estratégias, que indicam qual o curso da ação, então como que a gente vai fazer, né, para cumprir com a nossa missão. E os valores. Os valores, os autores aproximam os valores do DNA da escola, né? Então,
que seria isso? São as crenças, os comportamentos, na forma de agir das pessoas, né? Então, quais são os valores que aquela escola defende? De responsabilidade social, de responsabilidade socioambiental, de ética, de inovação, certo? Então, a ideia, né, dentro dessa teoria é entender o seguinte, que os valores eles estão na base, certo? É eles que sustentam a missão da escola, a visão, as metas, as medidas que são tomadas, né? A forma como tudo isso vai acontecer, ok? Bom, e quem que vai, né, participar de tudo isso? É o que a gente vai ver na sequência, ok? Então, após conhecerem as diretrizes estratégicas da escola, os professores vão apresentá-las para as suas classes, para os seus alunos, destacando para os alunos as metas de aprendizagem pelas quais serão os responsáveis, tendo em vista obter os melhores resultados na aprendizagem. Então, olha só, o aluno, ele também precisa ganhar sua parcela de responsabilidade, certo? Se o foco é a sua aprendizagem, ele também está ativo nesse planejamento, ok? Então, ele precisa conhecer. O aluno também precisa conhecer qual que é a missão da escola, a visão da escola, quais os valores que são ali defendidos, quais foram as metas que foram traçadas, porque ele vai participar do cumprimento dessas metas. Impacta diretamente na vida do aluno, ok? Então, ele é parte também interessada nesse planejamento, ok? Voltando ao quadro. Também, né, construir a missão da classe que deve estar alinhada com a, que está escrito errado, né, com a da escola, ok? Então, a gente tem algo mais amplo, né, qual que é a missão da escola, mas a gente pode pensar na nossa turma, na nossa sala de aula. Então, qual que é a missão que nós colocamos para esse ano letivo, certo? Quais as metas que nós vamos colocar, quais as estratégias que nós vamos traçar? A gente pode chamar o aluno para participar também do planejamento. Voltando ao quadro. Então, liderar um sistema escolar, né? Então, o papel da gestão aí é demonstrar o comprometimento pelo exemplo, é criar o senso de urgência, trabalhar com os educadores e funcionários que saem na frente, encaram os obstáculos, acreditam no fazer melhor. É fixar a gestão como forma certa de trabalhar, celebrar as vitórias a curto prazo e se dedicar dia a dia na busca contínua da melhoria dos resultados, né? Então, todo mundo que faz parte da gestão da escola precisa ter clareza disso, né? Não adianta nada a gente colocar para o nosso aluno que ele é responsável pelo cumprimento daquelas metas se nós não nos organizamos para isso, se nós não damos o exemplo, certo? Se a gente não demonstra, né, a importância daquilo. Então, é importante, né, em termos de valores, de comportamentos, isso também estar explícito para todos que fazem parte do ambiente escolar. E quem que vai, então, de uma forma mais direta, participar desses planejamentos e da realização dessas metas? A gente vai acompanhar no quadro. Então, as equipes que formam a escola. Nós temos as equipes de liderança, e aí entra o diretor da escola, o vice-diretor, se algumas escolas têm, né? E os pedagogos. Eles têm a responsabilidade de administrar de acordo com as leis educacionais, garantir a qualidade de ensino, estabelecer parcerias, por exemplo, para garantir essa qualidade. Nós temos também o conselho escolar, que é formado pelo diretor, pelos servidores da escola, por alunos, pais ou responsáveis, né? Então, tem professores que participam do conselho escolar também, que tem como função decidir, aprovar, elaborar. Então, olha, é preciso aprovar uma mudança no regimento da escola, é preciso pensar num plano de ação, aprovar esse plano de ação. Ele vai até mesmo dar opiniões, né? Olha, apresentar situações que precisam ser resolvidas, supervisionar a prestação de contas, apoiar toda a equipe de liderança. Tudo isso faz parte das funções do conselho escolar. Temos também a equipe técnica, que é formada pelos pedagogos, coordenadores e professores. Estes vão garantir o cumprimento do currículo, ou seja, que todos os processos, né, educativos de fato aconteçam na escola. Então, eles vão garantir o direito de cada aluno a aprender, ok?
Então, faz parte das responsabilidades da equipe técnica. E, por fim, nós temos a equipe operacional, formada pelo pessoal do administrativo, pelos auxiliares de serviços, né? E eles vão cuidar, então, da administração da documentação da escola, do zelo pelo espaço físico da escola. Lembrando que tudo isso pode impactar na aprendizagem dos alunos. Então, cada equipe dessa precisa conhecer as suas responsabilidades, conhecer como que está sendo organizada e planejada essa escola e todos trabalhando junto numa visão sistêmica estarão colocando em prática uma gestão democrática. Liderança na gestão educacional. Então, sempre que a gente pensa em gestão, a gente já pensa na figura do líder, certo? Ou do chefe, né? Aí alguns autores colocam a diferença entre o ser líder, ser chefe, ok? A gente vai entender isso dentro do ambiente escolar na perspectiva da gestão democrática, ok? Então, o gestor, né, seja ele quem for, né, e dentro de toda a equipe de gestão, na verdade, ele deve seguir, cumprir, né, com algumas características, ok? Então, ele tem que ser visto ostensivamente como um exemplo, é aquela ideia, né, de fazer o que se fala. Ele tem que se tornar um guardião da visão da escola, né, de qual imagem de futuro que nós temos para a nossa escola. Ele vai tomar decisões sempre a partir dessa visão. Mandar sinais claros que a mudança chegou para ficar. Então, às vezes, é um gestor novo que está ocupando esse cargo há pouco tempo, tem todo aquele processo de resistência. Ele precisa, a partir do seu modo de agir, né, mostrar quais são os resultados que estão sendo atingidos, respeitando o ritmo das pessoas, né, tendo sensibilidade, mas, ao mesmo tempo, mostrando que o que ele está fazendo é com consciência, é pautado na legislação, é pautado nas orientações, ele sabe o que ele está fazendo e ele precisa da parceria de todos, ok? Ser literalmente visto como um gestor com um plano, então ele vai relatar as ações de avanço, progresso, ele vai divulgar, né? Tanto para os alunos, para os professores, mas para a própria comunidade externa, né? Do que a escola está realizando. Ele não vai delegar o indelegável. O que significa isso? Ele tem que identificar aquilo que é responsabilidade sua. Apesar de a gente ter uma gestão democrática, né, onde todos participam, o gestor, no sentido da liderança, ele precisa saber que tem coisas que é ele que vai fazer, certo? Sem tomar decisões isoladas, mas algumas questões partem, né, da sua execução. Talvez não do seu planejamento sozinho, mas da sua execução. E ele não pode delegar isso a outras pessoas, ok? Continuando, ele também não pode dizer o que fazer sem dizer como fazer, né? Olha, então a gente está com um problema muito sério de evasão, vocês precisam resolver isso aí, tá? Mas como? Participe dessa discussão, certo? Ele tem que, além de dizer o que fazer, mostrar a importância da ação, ok? Aprender a ouvir ativamente. Então, exercitar esse ouvir, escutar as partes interessadas, né? O que não é fácil, porque são pessoas muito diferentes, com ideias muito divergentes, às vezes. Então, ele precisa ter um jogo de cintura, né? Ele precisa saber ponderar, ele precisa saber demonstrar o que é plausível, o que não é, dar espaço de fala a todos, ok? Essa mediação não é fácil, né? E muitas vezes ele vai ser o mediador de conflitos também, que podem acontecer dentro da escola, na própria equipe técnica, por exemplo, entre os professores, entre os pedagogos, tá? Continuando, ele vai se preparar para as resistências, né? Toda mudança gera resistência, então ele tem que saber disso e saber lidar com isso. Não esperar sincronia no processo de mudança, né? A implementação de novas práticas pode acontecer em ritmos diferentes, dependendo aí de quem está participando, certo? E ele tem que saber também considerar isso. Ser compreensível, mas não complacente, ou seja, aqueles que resistem, que mesmo numa conversa, mesmo demonstrando a importância de tal ação, do uso de tal tecnologia, talvez, chega um momento que o gestor precisa falar, olha,
mas é assim que a legislação coloca, mas é assim que a orientação curricular coloca. Isto é o melhor para o nosso aluno, isso já foi debatido no coletivo, certo? Então, você pontualmente não tem como se negar a participar da execução dessa ação, ok? Então, ele precisa também ter aquele momento. A gente precisa fazer parte, ok? Então, esses são alguns aspectos importantes, né, para quem está ali nessa posição de líder, de gestor. Então, o líder de uma escola, ele vai ser eficiente, né? Então, para isso, ele deve assumir a sua função e procurar resolver os obstáculos que sua instituição possa encontrar pela frente e abrir novos caminhos e permitir, né, que os membros de sua equipe e os alunos alcancem o sucesso. Então, sempre, né, com esse objetivo em comum. Então, a gente traçou aqui um perfil, né, do que é necessário para que uma pessoa participe, né, dentro dessa questão da liderança da gestão da escola. Liderança visionária e orientação para o futuro. Então, quando a gente pensa que no plano estratégico da escola, no projeto político-pedagógico, é preciso ter uma visão, a gente está já nessa perspectiva de futuro, certo? Então, pensar, né, qual que é a missão da escola e aonde nós queremos chegar, ok? Como que isso vai ser possível, tá? Então, no quadro, essa liderança visionária, né, o gestor é o líder que se vale da sua experiência pregressa, ou seja, do que ele já vivenciou, do que ele já estudou, certo? Ao mesmo tempo em que mantém os olhos para o futuro. Então, ele está aberto a novas aprendizagens, né? Ele está aberto a mudar de opinião, a mudar de estratégia. Então, com o conhecimento e a experiência somados a uma visão clara na direção a ser seguida, o gestor conquista naturalmente a confiança e a parceria de seus colaboradores na execução de novos projetos, ok? E isso é muito importante. É muito difícil quando as relações interpessoais dentro da escola não estão acontecendo de uma maneira legal, né? E aí, essas parcerias, essa colaboração, esse trabalho de colaboração, ele não acontece. E é lógico que isso vai impactar lá no nosso aluno, na aprendizagem do nosso aluno, ok? Então, é importante que o gestor, ele consiga, né, trazer a equipe de professores, de pedagogos, né, de todo mundo que trabalha na escola, para esse trabalho de parceria mesmo. E ele só vai conseguir isso se não for de uma forma impositiva, tá? Continuando, orientação para o futuro. Capta as tendências do futuro, se compromete ao longo do prazo, com os melhores interesses dos alunos, professores, funcionários, pais e comunidade em geral, certo? Eu vou dar um exemplo aqui que é bem, assim, cotidiano de escola mesmo, né? Então, alguns professores, quando eles ainda não estão efetivos na escola, eles acabam cada ano indo lecionar numa escola diferente. E muitas vezes a gente chega na escola e a direção fala assim, ó, o horário de aula é esse, eu não vou mudar. Certo? Então, você tem que ter disponibilidade na segunda, na terça, para estar aqui tal horário, papapá. Só que, às vezes, você não está em uma única escola. Eu vou falar isso que aconteceu comigo. Quando eu iniciei na rede pública do Estado, teve ano de eu pegar 4 escolas para completar minha carga horária. E aí, era toda aquela logística, né? De horário, de sair de uma escola, de ir para outra. E aí, quando você chegava numa escola e o gestor falava assim, olha, não, eu não vou mudar o horário, você já começa, né, vamos dizer, com o pé esquerdo. Você fala, meu, não vai mudar o horário, mas como que eu vou fazer isso? Aquilo causa uma ansiedade no professor, eu preciso fechar a minha carga horária, né? Como que eu vou fazer para sair de um lugar, em 15 minutos estar no outro, né? Nem isso. Então, o gestor, ele precisa ter essa sensibilidade também, de entender que o sistema obriga o professor, muitas vezes, a pegar várias aulas, certo? Então, esse é um exemplo que eu estou dando dessa questão do gestor já não criar, né, aquele embate, de aproximar a equipe dele, né, de trazer esse trabalho de parceria. Então,
Numa outra instituição, por exemplo, a gestora, nossa, ela faz de tudo para adequar os horários da melhor maneira possível, né? Para que cada um, dentro das suas subjetividades, né? Então, olha, eu não posso porque eu tenho filho, eu tenho que levar na escola, eu não posso esse horário porque eu tenho mestrado e assim por diante. E no fim as coisas dão certo. Pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas dão certo. E ela tem ali essa parceria de toda a sua equipe, ok? Então, um exemplo que eu quis usar aqui com vocês. Continuando, então, o gestor, né, ele pode delegar funções, monitorar essas funções, sempre no sentido de delegar aquilo que é delegável, né, que não é só de sua responsabilidade, prestar atenção nos investimentos, então toda a parte administrativa financeira passa pelo gestor, estar atento às novidades, certo? Então, as novas orientações que chegam da Secretaria de Educação, por exemplo, fazer uso das tecnologias, então ele tem que estar antenado, não adianta nada, né, chegar a tecnologia e curso e tudo mais, se o próprio gestor da escola está alheio a tudo isso, ele não vai ser o exemplo, certo? Então é importante também ele fazer uso das tecnologias, inclusive as tecnologias para a própria comunicação com a comunidade toda, né, da escola, certo? A gente tem aí outras ferramentas hoje que podem ser utilizadas que facilitam esse trabalho colaborativo. Então, essa questão da orientação para o futuro, voltando ao quadro, o gestor, então, ele vai criar uma visão de conjunto associada a uma ação de cooperativismo, promovendo um clima de confiança, valorizando as capacidades e aptidões dos participantes, certo? E dessa forma, então, ele vai conseguir colocar em prática, né, esse trabalho de parceria. Temos também a ideia, né, de associar esforços, quebrar arestas, eliminar divisões, integrar esforços. Então, lidar com pessoas não é fácil, o gestor ele vai ter que mediar muitos conflitos, certo? Estabelecer demandas de trabalho centrada nas ideias e não em pessoas. Então, não é porque fulano sugeriu isso que a gente não vai adotar, né? Às vezes cria-se essa situação nas escolas. Não, é sempre o foco do aluno. Qual é a ideia que vai ser boa para a aprendizagem do nosso aluno, ok? E, por fim, desenvolver a prática de assumir responsabilidades em conjunto, né? Então, o líder trabalha junto com a sua equipe, ele não é simplesmente aquele que delega, né? Que atribui as funções, ok? Bom, e dessa forma nós vamos ter uma visão sistêmica que vai atender à responsabilidade social que a escola tem. Então, a visão sistêmica de uma escola, né, de uma empresa, a organização está em constante interação com o meio que ela envolve. Então, uma organização, ao praticar a responsabilidade social, deve cuidar para que as suas ações não sejam confundidas com filantropia ou assistência social. Ser responsável socialmente é fazer a mais, é mudar a vida das pessoas que mais precisam, ok? Então, a ideia de assumir, né, uma responsabilidade com a questão pública, praticando a cidadania, certo? Então, entender, né, quais são as demandas daquela comunidade que a escola está inserida, buscar auxiliar no que for possível dentro das nossas atribuições. Então, por exemplo, na época da pandemia, né, que iniciou a pandemia, tudo, muitas famílias, muitos alunos começaram a relatar para a gestão da escola que estavam passando necessidades de alimentação em casa, muitos porque se alimentavam na escola. E aí, então, houve toda uma organização, toda uma mobilização para transformar aqueles alimentos que chegavam para a merenda escolar em kits que as famílias pudessem levar para casa para se alimentar. Então, essa foi uma forma de atender, certo? Sem a ideia de filantropia, de assistência social, mas era dentro das possibilidades da própria escola, certo? E partiu de um trabalho aí cooperativo da gestão, né? Tanto da área administrativa quanto do pessoal dos serviços da área da alimentação, ok? Então, esse é um exemplo, né, de como essa responsabilidade social que a escola tem pode ser atendida também pelo trabalho da gestão. Vamos para a nossa segunda situação problema, então, a situação de uma gestão de sala de aula. Então, existem educadores que ainda se embasam em velhas práticas, como para a condução do processo pedagógico. Gabriel é um educador diferente, ele atua como professor do terceiro ano do ensino fundamental da Escola Municipal Olavo Bilac e é considerado uma referência de gestor em sala de aula.
A secretária municipal de educação solicita a ele que faça uma oficina com os professores novatos sobre a gestão em sala de aula, certo? Então, a gestão em sala de aula é um tópico que a gente ainda vai, né, se aprofundar, mas é justamente como gerir os processos educativos que acontecem na sala de aula. Então, imagine que você seja o professor Gabriel, quais as boas ideias que daria aos professores para garantir uma gestão eficaz e eficiente em suas classes, ok? Então, o que a gente pode trazer, né, para essa formação aos professores? Primeiramente, no quadro, a organização da sala de aula. Fugir um pouco daquela organização tradicional, né, todo mundo enfileiradinho, pensar em outras propostas que possam atender ao objetivo da sua aula. Pesquisa de expectativas, então pensar, né, quais são o que os professores querem, né, quais são as necessidades que eles têm. Propor, né, esse método chamado SQA, que é o que você sabe sobre o assunto, o que você quer saber sobre o assunto, o que poderíamos fazer para você aprender melhor sobre esse assunto, que é uma proposta para a formação de professores. Apresentar portfólios, né, que mostrem essas diferentes dinâmicas acontecendo, atenção às práticas de outras escolas, trazendo exemplos, né, de outras escolas, parcerias com os pais e os alunos. Então, muitas vezes, a gente pode trazer até mesmo um aluno que tem mais facilidade no uso das tecnologias e que vai ajudar o professor ali naquele momento. E também a análise das metas dos alunos e das classes, ok? Ter ali os parâmetros, né, para que a gente possa ir acompanhando como que as mudanças vão acontecendo, ok? Então, essa é uma proposta, a gente vai ainda falar muito sobre gestão de sala de aula, mas aqui a gente já tem aqui um início, né, uma ideia inicial aí do que pode ser feito dentro do espaço da sala de aula. Nós vamos agora para a nossa segunda interação. Para essa interação, eu vou deixar aqui para você acessar esse site, né, que é o joinmyquiz.com, e aí com esse código 702658, você vai ter acesso a um quiz com questões sobre gestão democrática, ok? Então, eu vou colocar aqui na tela, né, o que vai aparecer para vocês. Então, aqui tá, ó, joinmyquiz.com, o código é o 702658, certo? E quando você entrar com esse código, vão aparecer 3 questões sobre gestão democrática. A forma como eu atribuí essa atividade a você, você vai conseguir realizar essa atividade no seu tempo, né? Na verdade, tem lá, cada questão tem um tempo, mas a gente não vai responder todos juntos agora, certo? Você vai acessar, você vai fazer a leitura, vai responder, e conforme vocês forem respondendo, vai aparecendo para mim, tá? Quem acertou, quem errou, né? Daí eu vou identificando as dificuldades, ok? Vou dar um minutinho para que vocês possam entrar, tá? E já vou acompanhando, né, conforme as respostas forem chegando, ok?
agora, tá? O jogo para vocês. E a partir de agora, então, você consegue responder as 3 questões, tá? Sobre o conteúdo que foi trabalhado nessa aula, ok? Então, eu vou deixar o jogo liberado. Após vocês responderem as 3 questões, a gente já tem aí 2 alunos, né, conectados, vai aparecer para mim, tá? O que vocês responderam, como que foi a questão dos erros, dos acertos, ok? E aí, eu vou ponderar, né, como que foi a questão da aprendizagem de vocês, ok? Bom, voltando aqui para mim, então, eu vou finalizar a aula enquanto vocês respondem, tá? Agradecendo muito a atenção e a participação. Lembrando que hoje o foco da nossa aula foi pensar justamente na questão da gestão democrática, certo? Vou voltar aqui, olha. Então, nessa aula nós falamos, né, sobre a organização no contexto escolar, sobre os planos que temos que seguir, né, a importância de se ter esses planos e sobre a gestão no contexto escolar, o papel da liderança, né, e como que a gestão democrática que está na lei precisa ser colocada em prática, ok? Então, muito obrigada pela sua parceria, né, pela sua companhia na aula de hoje e eu te espero na semana que vem com a nossa terceira teleaula.